a todos e a todas. Eu sou Sucupira, eu sou do Instituto Mais Democracia. Queria parabenizá-lo, Porto Alegre, eu conheço o seu trabalho há algum tempo. Tinha umas perguntas muito rápidas, porque esse trabalho da auditoria da dívida é uma coisa tão importante, é tão importante mesmo, que a gente fica assim, poxa, mas como é que a gente pode fazer uma mobilidade, fazer uma mobilização, enfim. Então as perguntas são o seguinte: como é que está atualmente a repercussão? Quem é que está nos apoiando? Quem é no Congresso? Quais são os partidos? Quais são as pessoas? Como é que está essa relação no Congresso e o órgão de auditoria da dívida? Eu quero situar isso. E a outra é o seguinte: como a gente sabe que vivemos um mundo globalizado e que temos que aproveitar essa repercussão internacional da crise da dívida na Europa. Então você tem aí uma dívida enorme na Grécia, eles estão fazendo auditoria da dívida. Como é que vocês estão se relacionando? Como é que a gente pode trazer esse debate e aproveitar que está na mídia o debate da dívida na Europa e também falar da nossa dívida, porque parece até que a gente não tem essa realidade aqui. Mas essa realidade não sai no jornal. Esses dados não saem na mídia, as pessoas brasileiras não conhecem essa realidade. Então a gente está aqui preocupado com a dívida da Grécia, tem que ficar preocupado, lógico, somos todos uma mesma humanidade. Mas a gente poderia também aproveitar, fazer uma carona, não sei o caso, mas isso, juntar nessa luta global para fazer essa auditoria da dívida ficar mais conhecida. Obrigado. Eu queria também parabenizar a Maíra pelo programa de exposição. Gente, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar por essa última, né, do Sucupira, né? Sucupira, obrigada. Bom, infelizmente no Congresso os temas são outros, né? Em 2009 e 2010 ocorreu uma CPI da dívida na Câmara dos Deputados, que foi totalmente abafada. Por exemplo, alguém aqui ouviu falar da CPI da dívida? O Luiz Mário Novara, que ele é do movimento. Alguém aqui ouviu falar da auditoria da CPI da dívida? Ouviu? Pode levantar a mão quem ouviu, ó. Ah, que bom! 3 pessoas. Porque normalmente ninguém. Agora a CPI do Cachoeira, essa está em todas as mídias o tempo todo. Por que será que não deram a mesma cobertura à CPI da dívida? Um tema que está absorvendo, não é por maior que seja a corrupção do Cachoeira, que tem que ser combatida sim, que tem que ser atacada sim, mas é capaz de ser uma gota perto desses 45% aqui que vão todo ano. Por que não teve visibilidade a CPI? Porque essa tarefa está aqui, ó, destinada a nós, destinada aos movimentos sociais, né? E aí a pergunta colocada pelo Sucupira: como a gente pode mobilizar, né? Olha, participando da auditoria cidadã, nós estamos criando núcleos nos estados para ajudar. Em que sentido? Para começar a investigar a dívida local, por exemplo, a dívida aqui do estado do Rio de Janeiro, a dívida do município do Rio de Janeiro. Isso aí já conecta com a pergunta feita pela Ângela: como que a gente, como cidadão, faz auditoria? Gente, a auditoria é um instrumento técnico, mas não é somente técnico, e não é bicho de 7 cabeças. É claro que é bom ter sempre alguém da área assim, mais de um economista, uma pessoa que trabalhou na fiscalização, que tem experiência de auditoria, é bom. Mas se não tiver, e aqui no Rio tem o Luiz Mário mesmo ali presente, ó, um grande economista, comprometido aí com as causas sociais. Olha, o que é uma auditoria? Uma auditoria é uma investigação. Nós temos direito como cidadãos, e olha que agora tem aí uma lei de transparência pública, que os órgãos públicos são obrigados a nos responder. Nós podemos fazer um ofício, uma carta, a partir das nossas entidades. Aqui, ó, o Mais Brasil, Mais Democracia, pode fazer uma carta. O Fórum de Orçamento, o Núcleo da Auditoria Cidadã, pode fazer uma carta aqui para a Prefeitura,
para a Secretaria de Transportes, pedindo os contratos. Nós temos direito de ter acesso aos contratos desde o início, os contratos de financiamento, os contratos de concessão, como que estamos pagando por ano para essas empresas, que empréstimos foram esses, esse dinheiro entrou, quem recebeu, qual empresa que recebeu, qual está sendo o custo desse empréstimo, entende? E mais, gente, a pergunta que como é que chama? Celso, eu não sei se dá para enxergar por causa da claridade, você consegue enxergar esse gráfico aqui? Você consegue enxergar esse gráfico? Tem 3 fatias aqui, mais ou menos, com muito boa vontade, vocês vão enxergar. Tem uma fatia amarela, uma fatia estreitinha aqui no meio e uma azul. Deu para enxergar? O que são essas fatias? É a arrecadação dos tributos que você mencionou. De todos os tributos que todo mundo que está aqui paga, não só aquele tributo que vem descontado no seu contra-cheque, aquele imposto de renda, mas o imposto embutido em todas as roupas que todo mundo aqui está usando, nos equipamentos aí, telefone, filmadora, computadores, tudo tem tributo embutido. O transporte que todo mundo pagou para chegar aqui tem tributo embutido. Essas cadeiras, o alimento, a energia, tudo tem tributo embutido. Como que esse tributo é distribuído? Você está vendo essa fatia maior aqui, amarela? Vai para a União, vai para a esfera federal. Essa fatia azul aqui é o que fica com os estados. E essa listinha fina aqui é o que fica com os municípios. E onde o cidadão mora? Onde o cidadão mora? Nos municípios. E para a União? O que a União faz com a maior parte de tudo que nós pagamos em tributo? Metade vai para a dívida. Tá vendo? Então o tributo que você está pagando, por que não está voltando para você nos serviços sociais que você tem direito e que todo cidadão tem direito? Por que no 6º país mais rico do mundo nós temos milhões de pobres, miseráveis, até hoje gente morrendo de fome? Cada parte do federal também sai o fundo de participação do município. Tá aí nesse gráfico, ó. Olha só, tá aí nesse gráfico. Enquanto a dívida recebe 45, os 27 estados e os 5 mil municípios recebem 9,9. Qual o federalismo que a gente está tendo aqui? O ente federal mais importante é a dívida, que fica com metade. Depois, 1/10, menos de 1/10, porque não chega a 10, é 9, vai para os 27 estados e para os 5 mil municípios. Então, eu não quero ficar tomando mais tempo aqui do debate, que tem muitas pessoas interessantes também para falar. Convido vocês para esse debate hoje às 2 da tarde, da Auditoria Cidadã da Dívida, na tenda 7, é lá no final, na tenda 7, lá numa área chamada Dandara. Então, eu convido todos vocês. E quem não puder ir ao debate hoje, entra na nossa página www.auditoriacidadã.org.br. Nós somos um movimento aberto à participação de todos. Tem agora um núcleo aqui no Rio de Janeiro, focado na questão da dívida, aberto também à participação. E vamos lá, gente. A mudança do país vai depender de todos nós. Muito obrigada, foi uma honra ter recebido o convite de vocês, participar aqui. Muito obrigada. Nós agora vamos iniciar uma rodada. Desculpa, faltou responder a pergunta da ditadura. Olha só, a comissão da verdade. É isso mesmo que eu falei para ela. A Comissão da Verdade, agora, com base nessa lei da transparência, pode entrar e pedindo quem financiou as operações da ditadura, quem bancou. E aí nós conectamos as nossas lutas, porque a gente já tem alguma coisa levantada,
E a Comissão da Verdade começa por outro caminho e a gente dá as mãos para... E da Europa, olha, o Le Monde Diplomatique desse mês, edição 59, a primeira matéria, Auditoria Cidadã da Dívida na França. Tá? Nós estivemos lá em dezembro, promovendo um mini curso, num ambiente assim, social, saíram de lá animados, montaram 50 núcleos imediatamente, porque lá a organização é bem assim democrática, bem horizontal mesmo, né? Ou muito curto. Então montaram 50 comitês, esses 50 comitês já viraram 140, como está escrito lá no Le Monde. E eu tenho muita esperança que agora com essa nova eleição, né, o presidente já mostrou uma postura interessante, as coisas podem começar a mudar na França. Na Grécia também foi montada uma comissão de auditoria cidadã, já apresentaram 3 relatórios, desmontando, gente, tudo isso que a grande mídia apresenta. Vocês sabem quanto que a dívida da Grécia representa na dívida da União Europeia? Menos de 2%. A dívida da Grécia é menos de 2% da dívida da União Europeia. Como é que a grande mídia coloca a Grécia como a responsável pela... Gente, não adianta fazer discurso, a gente tem que provar que essa dívida é uma ficção. A dívida é um mecanismo para dominar os povos, para retirar recursos, para privatizar, para sucatear, para extrair a maior parte dos recursos e impedir que esses recursos cheguem aonde eles deveriam chegar. Tá? Então agora, adianta fazer discurso sobre isso? Porque o processo aí é louco. Então a gente tem que fazer auditoria para provar. Porque aí a gente prova com auditoria, com documento, usando o instrumento deles, que a auditoria eles não podem questionar, é um instrumento do capitalismo. Então, a gente faz auditoria para provar, com documentos, contratos, dados oficiais, essa ficção toda que não dá mais, né? Não dá mais, nós queremos um outro mundo de verdade, vamos lutar por isso, todos juntos. Muito obrigado. Vamos dar início agora a uma rodada de debate mais focada na Câmara de Transporte.